A obra de Deus é linda, a igreja do Senhor é linda, o povo de Deus é lindo, maravilhoso. Nessa noite eu quero falar um pouquinho, né, sobre como a igreja deve ser. Para quem que a igreja deve olhar e falar, eu quero ser igual? São personagens bíblicos que nos levarão nesta noite a pensar um pouco melhor o que nós temos feito para o reino de Deus, como nós temos mudado aquilo que pensamos sobre igreja. Eu, para a glória do Senhor, desde o dia que eu aceitei Jesus, como diz aquele corinho, a minha vida se transformou, agora sou feliz, agora vivo bem, né? Desde o dia que aceitei Jesus, eu não lembro de ter emburrado com a igreja, com o reino de Deus. Eu já emburrei com pessoas, e muito. Porque quando a gente não é nova, a gente, né? Mas com o sistema, a igreja, a sociedade, igreja, eu nunca lembro. O reino de Deus, hoje eu não vou na igreja porque eu estou de mal com isso, com aquilo. Aí que eu ia, porque eu precisava me superar nas dificuldades que eram apresentadas. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 12, um texto bem conhecido, mas que tem personagens que nos ensinarão nesta noite o que Deus espera da sua igreja. Vamos lá para o texto? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena ou amor aos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do seu sepultamento, para o dia do meu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Deus, dá uma graça para mim que falo, para quem ouve nesta noite, em nome de Jesus. Esse texto é lindo, ele é rico, e ele, ó Deus amado, nesta noite, aprove que esse texto fale com essa igreja reunida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu fico imaginando, existem umas músicas sertanejas e tal, que Jesus falou que ia numa casa, vocês conhecem? E aí Jesus não foi, aí a dona da casa falou: Senhor, mas eu esperei que o Senhor viesse, aí passou um mendigo aqui, eu dei uma coxa do frango, e aí passou uma criança, aí passou outro, né? Existe uma música sertaneja, deputado, muito linda nisso. E minha pastora, que já dorme no Senhor, ela sempre contava essa ilustração para nós. E aí o telefone toca, a dona da casa: Jesus, mas eu coloquei a minha melhor toalha, eu fiz o frango da melhor maneira, e o senhor não veio. Ele disse assim: não, eu passei por aí sim. Eu passei por aí. Eu passei na forma da criança, eu passei na forma do mendigo, eu passei. Então, essa casa que deste versículo em Betânia, eles tinham preparado ali um jantar para Jesus. A Bíblia não diz quantas pessoas estavam ali,
Mas eu queria fazer uma proposta para você nessa noite. Pensar que você estava naquela mesa. Amém? Você estava naquela mesa junto com Jesus, junto com o dono da casa. A Bíblia não fala outras pessoas, mas você estava ali junto com Lázaro. Lázaro, a quem o Senhor tinha ressuscitado. Quem tinha ressuscitado? Lázaro. Você pode imaginar você numa mesa, junto com Jesus, com Lázaro, que ficou 3 dias morto e ressuscitou? Você pode imaginar que tipo de diálogo fluía naquela mesa? Hoje Deus está esperando de mim e de você como igreja, ser como Lázaro, a igreja que testemunha. A igreja precisa testemunhar. Na igreja precisa haver até ressurreição. Eu lembro um dia que eu estava numa reunião de oração, pela manhã, de mulheres, e Deus estava me usando poderosamente. Deus me usa muito em palavra revelada. E a secretária da igreja falou: pastora, a senhora precisa deixar tudo aí e ir para a sua casa, porque sua mãe sofreu um acidente. Minha mãe foi pegar um chá no armário. Na época, minha mãe tinha 78 anos, hoje ela tem 84. A caixa de chá estava no lugar costumeiro, perto, junto da bandeja com o café. Mas a minha mãe achou que nos chás que eu guardava em cima, tinha chá melhores do que aqueles. E ela gosta de fazer arte na minha ausência. E ela sobe numa cadeira e vai em cima da cadeira, erguer os pezinhos, que ela é pequenininha, que nem a mãe da pastora, para pegar a caixa. Naquele esforço, ela foi para trás. E quando eu cheguei na minha casa, assim mesmo, a minha mãe telefonou para a vizinha e ela teve um apagão. Quando eu cheguei, eu vi minha mãe, eu abri o olho, a gente de UTI, de orar com pessoas, a gente entende. Eu falei: minha mãe morreu. Minha mãe não tinha pulso, pulsação, nem um batimento. Eu amo o jeito da pastora Cássia. Alguns podem, né? Mas Deus fez a forma e jogou fora, tá? Então não adianta, ela é ela. Aí eu fiz mais ou menos o que ela faz, né? Em vez de orar para minha mãe: Senhor, então recebe o corpo dela, qualquer coisa de sentido. Eu falei: peraí, Senhor, você está brincando comigo? Gritando: Senhor, você está brincando comigo, Senhor? Toda a vida o Senhor falou para mim: faz a obra que eu cuido dos teus. Eu cuido da minha mãe. Estou fazendo obra, o Senhor não cuidou da minha mãe? Uai, para que eu quero um Deus assim? Que não mandou um anjo escorar a minha mãe, que não fez alguma coisa? E as minhas amigas ligando para o SAMU, e eu lá. De repente eu falei: Senhor, eu vou falar uma coisa bem séria para o Senhor. O Senhor pode ressuscitar minha mãe aqui agora, porque eu não vou carregar vergonha diante da igreja, da minha família, da minha irmã, de falar: enquanto tu está lá na igreja, lá na casa de Deus, tua mãe está morrendo aqui acidentada. O Senhor pode levar a minha mãe quando o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, menos dessa forma vergonhosa. A minha mãe deu um grito, gente. A minha mãe deu um grito, mas ela deu um grito. Eu falei: minha mãe não é gritona, tá? Ela é brava, mas... graças a Deus, o Senhor me ouviu. E o pessoal do SAMU ficou sem entender. Não quebrou nada. E eu falei: tiver quebradura, o senhor também pode curar aí, tá? O senhor não disse que enquanto eu estava fazendo? Então, eu estou falando de testemunho. Qual testemunho você tem que é tão impactante como uma ressurreição? As mulheres, nesses dias que nós estivemos juntos, vocês maridos vão vê-las transformadas.
Já tem um varão aí que vai até me dar um presente se a obra concretizar. Depois a Cássia ainda passou umas pinceladas lá que deu um reforço para mim tremendo, para aquilo que eu falei. A igreja precisa ver testemunho. De cada filho eu tenho um testemunho. Da minha vida, eu já tive câncer 2 vezes. Câncer do intestino e câncer na medula óssea da perna. Infinitas. 7 cirurgias, fora 2 cesarianas. A igreja precisa viver milagre. Milagre grande, milagre pequeno, mas a igreja precisa ser como Lázaro. Ela precisa testemunhar, ter testemunhos. Pastora Cássia que nunca foi para o monte, já fui no monte, já vi monte pegar fogo, fogo pegar no monte, já vi tudo. Uma vez eu vi a mão de Deus escrevendo em hebraico no céu. Foi uma das coisas que mais marcou o meu coração. E depois eu fui perguntar para a pessoa, ela disse, essa palavra, que agora eu sei, na época não sabia, é paz, shalom, escrito no céu. A igreja precisa viver testemunhos. A igreja precisa contar testemunhos. A igreja precisa orar para que milagres aconteçam. Ah, comigo não acontece nada. Por quê? Onde está errado? Lá ou cá? Eu, por misericórdia do Senhor, eu dei um arroxo, minha mãe voltou à vida. Agora, quando ela está nervosa, ela fala, está vendo? Se orou, eu recitei, era para mim estar no céu. Aí eu falei, quem ia me acompanhar no ministério? Igreja Catedral da Família. Sente-se à mesa, como se Cristo estivesse presente, para ouvir testemunhos. A mesa com boas palavras vai fazer família de autoridade. Filhos que podem até desviar, mas volta. Mas, se possível, sem desviar. Meus 2 filhos, meus 3 filhos nunca ouviram a gente falar mal do pastor. E nunca ouviram eu falar para meu marido, eu vou separar de você. Mas eu chamava ele no quarto e falava, eu vou separar de você, não quero mais você. Tu sai daqui, tu pega tua mala, tu some, tu desaparece da minha vida. Desaparece, estou cansada. Porque eu era muito elétrica e ele era muito devagar. E eu não entendia. Para bater nos filhos, eu falava assim, ó, pega a cinta aqui. Eu pegava a cinta. Pega a cinta. Ele, ai, Margarida, pega a cinta. Ele falava, 3 cintadas aqui, 2 cintadas ali, tá? Aí no começo ele dava. No final, os meninos saíam do quarto assim, que não tinha choro. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa acontecendo de errado. O Senhor está me enganando. Aí um dia eu falei, tu vai dar uma cintada aqui e 2 lá. E era assim, botava em cima da cama, virava o lugar que é para apanhar, pá. Eu fui, dei a volta correndo, fui para a janela, cheguei lá, ele estava dando no guarda-roupa, pá. A filha já era xodó e nunca mereceu apanhar. Então, queridos, nós temos que sentar na mesa da comunhão para a refeição e boas palavras. É isso que a David Titus ensina para o mundo inteiro. E que a gente, eu já sei disso há muitos anos, e você nessa noite tem que saber, na mesa não é lugar de falar mal do pastor, da sogra, do patrão, do empregado, não sei o quê, que o pai está despedido, que a mãe está sem dinheiro. Gente, isso vai trazendo um trauma para os filhos muito grande. A mesa que Jesus foi convidado para o jantar, era uma mesa de testemunho. Naquela hora Jesus pode ter revelado para Lázaro, por que não veio rápido? Porque aqui tem estudiosos e sabe
que os judeus acreditam que até o terceiro dia a pessoa não está morta. Deve falar, sabe por que eu amo tanto você? Eu não cheguei atrasado não, meu filho, cheguei na hora. Vocês viram que eu estou falando meio cantado? Tá doido. Estou falando que tem Goiânia, gente. Acho que naquela hora o Senhor falou para ele: meu filho, eu tenho uma explicação, eu não atrasei. Você já pensou se eu tivesse te ressuscitado no primeiro, no segundo dia? Ou no terceiro? Iam falar que não foi uma ressurreição. Iam falar que isso podia acontecer. Então eu quero dizer para você que milagres tem hora, tem dia, tem pedido. Deus é aquele que atende o nosso coração. Mas naquele mesmo espaço tinha alguém que não estava na mesa. Marta. Marta ajudava a servir. E novamente, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. A igreja hoje necessita mais do que ontem da igreja que serve. Por favor, meus amados. Aí vem com essa história, ou você tem que ser Marta ou você tem que ser Maria. Ensinamento errado, e a gente tem que deletar isso. Pensar de novo. Uma mulher, ela pode ser Marta, ela pode ser Maria. Uma igreja pode ser Marta, pode ser Maria. Uma igreja que trabalha, que se esforça e que também adora. Amém? Nós podemos ser Marta e ser Maria. A igreja, ela deve ser Marta. Olha só, gente. A pastora Bernadette falou sobre a mulher samaritana, que na verdade ela tinha 6 maridos, e ela nos explicou os 5 maridos que passaram pela vida dela, mas que ela resolveu ficar com aquele que ensinou ela a adorar, Jesus. A igreja precisa se casar com Jesus para adorar. Marta não queria nem saber. Se você lembrar lá no episódio, quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, quem foi primeiro? Quem foi primeiro? Maria. Marta ficou o quê? Esperando. Por quê? Ela tinha confiança. A outra já chegou: Senhor, se eu estivesse aqui. Ele falou: desavisada, você não sabe que os judeus depois iam falar que não houve ressurreição? Então, igreja, Catedral da Família, nesta noite reunida, seja uma igreja que serve. Eu vi a pastora Maria José, gente, trabalhando tanto, mas tanto. Quero saber, cadê as Maria José mais novinha? Não é? Hoje ela está para liderar e os outros fazer. Eu vi ela dando refrigerante para a gente, eu vi ela andando para lá para cá, atrás do travesseiro para não sei quem, atrás não sei o que para não sei quem mais. A igreja tem que aprender a servir com o seu trabalho, com o seu esforço. Amém? Quem trabalha como Marta não dá trabalho. Ela sabia que Jesus era capaz para fazer alguma coisa naquela hora. E ele foi capaz. Ele ressuscitou Lázaro. Então, para haver testemunho, precisa haver serviço. Aqueles que servem ao Senhor. Amém? E a Bíblia diz: melhor servir do que ser servido. Eu até hoje limpo os banheiros da minha igreja. E olha que eu tenho uma Francisca lá, uma Chica, que é uma benção. Mas eu olho assim e falo: Francisco, estou achando esse negócio meio encardido, eu não sei. Sabe quando é a coisa que não é de muita qualidade, se você não mantém limpo, quando encardir, você perdeu. Arrumo um armário, faço toda a decoração da minha igreja, sou eu que faço tudinho. Tudo que vai ter, eu faço as coisas para deixar melhor. Não há idade para nós servirmos. Amém? A Bíblia, nesse mesmo texto, diz assim: então, no momento oportuno, né? Então quer dizer isso, naquele exato momento,
Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. A adoração, ela traz um cheiro especial. A adoração, ela traz um atrativo a mais. A adoração, ela faz sacrifício. Aos teólogos, aos muito cultos aqui nessa noite, eu fiz uma conta do meu jeito, tá? Diz Judas que custou 300 denários. Cada denário era um dia de trabalho. Hoje uma diarista é 150 lá em Maringá. A cotação foi de Maringá, Paraná, tá? Então, fazendo os cálculos, aquele perfume para mais ou para menos, ou para muito mais ou para muito menos, R$4.500. O valor de uma atitude de adoração. A igreja que verdadeiramente vai se encontrar com Cristo é a igreja que adora. Porque nós só vamos dar continuidade lá na eternidade, porque lá, diuturnamente, os anjos já estão dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se aqui nós não adorarmos, e o que é adoração? Adoração é viver a palavra. É para dizimar, é para dizimar. Não é para mentir, não é para mentir. É para cuidar bem dos filhos, é para cuidar. A igreja que adora, aquilo que ela pede, Deus faz. A igreja adoradora que vive a palavra, ela pede e Deus faz. Ela pede, Deus responde. Ela pede a mover. Ela pede a movimento. A igreja que adora, ela vive em movimento. Igreja sem movimento é igreja que não tem adoradores. Então eu gostaria que a Catedral da Família tivesse também essa característica, mais do que já tem, de adorador, vivendo a palavra, testemunhando a palavra, vivendo o serviço, testemunhando milagres. Agora, existe uma igreja que quer entrar dentro da nossa igreja, dentro desse contexto, desse texto, que não cabe bem. A Bíblia diz que depois que Maria fez isso, o cheiro exalou, né? Mas um fulano lá, chamado Judas Iscariotes, discípulo que ia trair Jesus, disse: tem gente que gosta de falar quando ninguém pergunta nada, quando ninguém nem quer que ele dê opinião. A igreja que ainda nem está bem preparada, nem sabe para onde vai, para onde fica, para onde não vai, quer sempre falar: eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser. Ele falou: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. R$4.500 mais ou menos na minha conta. Não sou matemática, nada disso. Queridos, ele tinha uma solução. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Esta é a igreja que, se ela estiver presente neste lugar, eu, na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, eu quero derrubar isso em nome de Jesus. A igreja que coloca empecilho naquilo que vai gastar, vai comprar, vai investir, ninguém tem que dar opinião. A igreja que vê problema no dinheiro, lá eles são ricos. Primeira coisa que quem administra é um grupo de homens aqui, preparados, orados, separados.
dizimistas. Jesus falou isso não porque ele tivesse pena dos pobres, mas porque ele queria mais que esse dinheiro fosse parar no bolso dele. A igreja que tudo coloca em empecilho, o dinheiro, por que compraram, porque estão reformando, porque estão fazendo, já está bom do jeito que está. Essa igreja, ela não pode existir nesse espaço aqui. Ela não pode existir onde tem uma congregação, duas congregações, no exterior, aqui, onde quer que seja. Essa igreja, ela tem que deixar de existir. Se ela existe neste lugar, essa noite é o fim dela. Amém? É o fim dela. Agora vocês não falaram muito glória a Deus, né? Mas é o fim. Ele não tinha amor aos pobres, mas diz aqui o que ele era. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que nele punham. Quem sempre está implicado com o dinheiro é porque tem problemas nessa área. Então tem que ir buscar a solução para isso. Não falar quando você não deve falar. Mas Jesus, que tudo dá jeito, ele disse: deixa Maria em paz. Ele não levou a ofensa para si por ter sido abençoado com aquela adoração. Ele disse: deixa Maria em paz. Que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O meu apelo nesta noite, primeiro deles, se existe no teu coração sempre esse questionamento que fazem com o dinheiro, igreja é uma coisa complicada. Quando eu ganho oferta para comprar alguma coisa para a igreja, a pessoa fala assim: pastora, a senhora quer nota? Falo: não, quero não. Para quem eu sei que sabe, que confia no meu trabalho. Para aqueles que estão querendo ver o que vai acontecer com aquilo, eu falo: eu quero nota. Às vezes você não tem tempo de esperar uma nota, você espera um comprovante e você presta conta. Aquele que quer sempre saber. Eu estou pastoreando lá há 4 anos. Eu não sei até hoje quanto que é o dízimo lá. Não sei. Quanto que é o dízimo da igreja? O tesoureiro pega a conta, leva para a sede. Nunca perguntei. Nunca. Mas um dia eu falei para ele: eu quero saber quem é o fiel dizimista aqui. Porque eu queria fazer um ato profético com a pessoa. A pessoa menos favorecida daquele lugar é a fiel dizimista todos os meses. Uma mulher que tem 2 filhos na cadeia, mas que ela recebeu um dinheiro de uma injustiça que fizeram com ela. Quando o Ariel, que é o tesoureiro, falou: pastor, é fulana de tal, eu falei: não acredito. Eu não acredito. E ela sempre, eu falo: vamos comprar tal coisa, ela sempre chega com 10, 5, 2, 20 reais. Então, amados, vamos anular essa característica de igreja deste lugar. E se você quer ser um adorador, se você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente com testemunhos, se você quer servir ao Senhor, fique em pé. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Você pensou, se você é aquela pessoa que quer saber o que faz com o dinheiro? Ah, lá eles são ricos, já pensou? Anula isso da sua vida agora. Em nome de Jesus, você é o Senhor, nem precisa saber. Você quer ser um adorador, você quer ser um homem ou uma mulher de testemunho? Se eu contar quantos testemunhos eu tenho, um dos testemunhos que mais me impactou, um dia que eu precisava de R$1.800. Já tinha ido no banco 2 vezes. Eu sabia que eu não tinha. Eu sabia que eu tinha R$1.800, mas era para livrar um filho de uma situação terrível, de uma vergonha. Aí Deus falou para mim: pega o cartão, vai para a caixa. Eu falei: filho, corre me buscar, que o Espírito Santo falou que é para nós ir para a caixa.
Ele falou: mãe, já fui lá 3 vezes hoje, já mandou. No Banco do Brasil já fui 2. Falei: filho, vamos lá. Chegamos lá, ele voltou pálido assim, parecia que o menino ia morrer. Eu falei: tu encontrou com o devedor? Ele falou: não, mãe, na sua conta tem 1.800. E você não tirou? Eu não, fiquei com medo. Eu falei: mãe, lá se eu falei outra coisa, né? Se eu vai lá, corre, pega o dinheiro, está na minha conta, é meu. Falei um dia: Senhor, estou indo para o hospital ganhar minha neném, queria tanto uma manta, aquelas coisas de consumidor, a manta amarela, de franja, de linha, o Senhor não me deu, ai, que aborrecimento. Quando eu estou saindo do portão com a malinha, já com contração, chegou meu cunhado hoje e falou assim: ai, tia, sempre ele me chamou de tia, corri aqui para trazer um presente para neném. Quando eu abro, o que era? A manta amarela de franja. Tinha que ser de franja, tinha que ser de franja. Olha, você sai com o menino, é que ele vai lançar tudo. Então, igreja que testemunha. Deus, põe a mão no seu coração. Eu quero profetizar. Eu quero liberar uma palavra que nessa igreja vai acontecer muitos milagres. Milagres, sinais e maravilhas para que este povo testemunhe. Eu quero profetizar que essa igreja vai servir ao Senhor. Não vai servir a homem, ao pastor Salma, à pastora Cássia, aos pastores, mas vai servir ao Senhor. Vai fazer para o Senhor. E eu quero profetizar que essa igreja será adoradora, vivendo a palavra que neste lugar é ensinada, é ministrada. Essa palavra vem como orientação, como exortação, como ensinamento. Igreja que adora, porque aprendeu e vive e pode adorar, Pai. Mas revogamos deste lugar e desta denominação toda a característica de Judas Iscariotes, que quer saber aquilo que não lhe compete. Em nome de Jesus Cristo, guarda o teu povo, proteja e abençoa. No nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde.